Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Panorama Cripto. Quero começar desejando a todos um feliz ano novo, repleto de realizações e que Deus abençoe imensamente a sua vida e a de sua família. No episódio de hoje, falaremos sobre Bitcoin, Pendle, Matic Polygon, XRP Ripple e muito mais. Antes de começarmos, quero compartilhar com vocês uma mensagem inspiradora. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas 2:29. Obrigado pelo carinho de sempre. Agora vamos iniciar nosso panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia, o final de semana de cada um de vocês. Vamos dar início a mais um Panorama Cripto. Antes de começar, já queria te desejar novamente um feliz ano novo. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Vamos falar um pouquinho hoje aqui do Bitcoin, vou falar do Ethereum, vou falar da Polygon, XRP, Pendle, BNB, Sushi, entre algumas coisas aqui a mais, tá? Bom, o mercado, a princípio, né, nas altcoins aqui também tá confluindo com o que a gente tinha de expectativa, então o mercado tá fazendo um movimento de subida aqui, eu acredito que sim, a gente terá uma subida até que forte, na verdade forte, né? Não sei, eu não gosto de falar prazo, tá, pessoal? Mas eu sei que eu gosto de falar dos movimentos e as moedas, algumas moedas aí tem que subir mais, subir forte, algumas, tá? Não é tudo. Quando eu falo algumas, porque algumas já fizeram movimentos, tá, pessoal? Então não sair comprando qualquer coisa que tudo vai subir, não. Mas tem moedas aí que precisa subir bastante para fazer a sua movimentação. Então, basicamente é isso. Vou falar, mostrar aqui para vocês algumas coisas, tá? Bom, Bitcoin tá desde... Ó, cadê a galera que tem boa memória aí? Desde quando o Bitcoin fez esse movimento aqui, eu disse para vocês que isso aqui parecia um início de uma distribuição ou uma reacumulação, uma acumulação e por aí vai. Por que uma possível distribuição, reacumulação ou acumulação? Porque de fato só dá para saber o que é depois que o mercado fizer. O que a gente tem expectativas que pode ser ou uma acumulação ou uma distribuição e por aí vai. Mas a confirmação só vem depois que o mercado fizer a movimentação, tá? Mas o desenho era bem característico, né? Então o mercado ele tá dentro desse range. Quando o mercado entra nesse processo, principalmente no topo e principalmente em alvos estruturais do semanal, que vem, da onde vem esse alvo estrutural? Lá de baixo, pessoal. Lá da região de 3.850, quando o mercado faz essa impulsão, esse movimento aqui. Então, isso aqui é o alvo do movimento, ó. O aquele 87 que eu falava para vocês e o 109, 110. Lembre-se, isso aqui não é uma linha que vai fazer a divisória, ele tem que segurar na linha. Isso é uma região. Então a região ela pode muito bem parar um pouco antes ou ela pode muito bem passar um pouco. Não impede disso, tá? Mas é uma região. Então quando o mercado ele começa a fazer esse movimento em cima de um alvo, por exemplo, é algo para ficar de olho, espertos e no mínimo esperto, vamos dizer dessa forma, tá? Só que aqui eu acredito que o mercado, pessoal, ó, eu tava pulando um pedaço aqui. O que que acontece aqui? É normal que nessa fase de distribuição, o mercado ele pega a liquidez para baixo e ele pega a liquidez para cima. É normal, tá, pessoal? Se acontecer, é normal. Aqui a gente praticamente está na fase 2 ainda, quando característica da fase 2 é as fases de testes. Então você está vendo aqui, ó, suporte, onde o mercado acaba testando, né? Então ele consiste em ficar testando suportes e resistências na fase 2. Acredito eu que independente se o mercado ele vier pegar essa liquidez aqui para baixo ou ele subir da onde ele está, ele deve violar esse topo aqui, pelo menos dar uma capturada na liquidez aqui, tá? Aí depois a gente vai ver o que que vai fazer. A questão, pessoal, que como eu já venho falando há um tempo para vocês aqui, eu acredito que esse movimento do Bitcoin aqui, ele vai fazer as altcoins subirem.
tá? Então o Bitcoin vai subir um pouco aqui, mas as altcoins tendem a performar bem aqui para terminar a movimentação. Em questão da dominância do Bitcoin, basicamente, para quem tem boa memória, quando ela estava subindo aqui, eu falei para vocês da seguinte forma, que a minha expectativa é que ela faça esse movimento e ela possa chegar, próximo aqui a 52, 53 e quem sabe até uns 51, 50. Esse movimento aqui da dominância do Bitcoin, se acontecer, deve fazer as altcoins subirem bastante. Mas, igual eu disse na área de membros, não se engane, tá? Lembre-se, porque quando o Bitcoin estava subindo, isso principalmente para quem é novo aqui no canal, eu falava que 90% do meu capital já estava em altcoins, né? E daí sempre tem a galera que acha que é louco. Daí quando o Bitcoin travou as altcoins subirem, ninguém fala nada. Então, pessoal, eu já fiz uma nova realização, vocês já sabem, né? Então tudo que eu trago aqui para vocês no canal é porque realmente eu estou fazendo. Ou então eu tô comprando, ou eu tô saindo, ou eu tô prestando atenção para fazer no futuro com o meu dinheiro, tá? O meu olhar aqui pro mercado é o seguinte. Se o mercado fizer exatamente isso aqui, em relação dominância para baixo, chegando próximo a 53, 52, talvez até uns 51, 50. Dentro desse movimento, ó, 53, abaixo desse 54 aqui na verdade, tá, pessoal? Podendo chegar até uns 50. Como eu citei, na minha visão, as altcoins vão subir, algumas ali vão subir bastante. Só que a dominância, pessoal, para mim, ela vai fazer. Se ela fizer esse movimento, ela vai fazer isso aqui, ó, depois. E ela sobe de novo. Ela subindo de novo, a gente vai ter um cenário um pouco perigoso. Porque as altcoins tendem a dois cenários. A não performar tão bem depois daí, porque a dominância vai estar subindo forte. Vocês já tiveram uma bela vista de como funciona quando a dominância sobe forte, né? Porque as altcoins ficaram paradas por muito tempo, né? E se o Bitcoin resolver fazer uma correção com a dominância subindo, o banho de sangue vai ser grande, tá? Então, sim, eu acredito que se acontecer isso aqui, isso é importante. Por quê? Na minha visão, só iria mudar as coisas, pessoal, se não acontecer. Mas se acontecer esse cenário da dominância vir para cá, as altcoins subirem forte, de fato, igual eu tenho falado para vocês, para mim o mercado vai voltar de novo. Certo? Então, basicamente é isso. E aí é o que eu tenho falado lá na área de membros. Na minha carteira e nas carteiras que eu cuido, na gestão de carteira, é o que eu pretendo fazer na próxima vez. Não, vai ser minha terceira, quarta movimentação, só que dessa vez eu quero fazer uma estratégia um pouco diferente. Subir com grande capital em poucas moedas. Certo? Então, basicamente é isso do Bitcoin. Acredito que ele deve subir de qualquer forma ali, independente se ele rompeu o fundinho ali, tá? Ethereum. Vamos lá. Ethereum. Cara, Ethereum aqui não tem muito lero aqui, né? Tá dentro desse processo aqui ainda. Também acredito que o Ethereum deve subir. A única questão aqui que eu não sei se ele vai segurar nessa região de 4.600, 4.800 ou ele vai querer passar a pagar os alvos lá de cima para depois ele voltar. O futuro do Ethereum lá no longo prazo, sim, eu acredito que o Ethereum volte ainda a pegar esse fundo, tá, pessoal? Igual eu falei para vocês, eu só compro o Ethereum quando ele fizer esse movimento. Não tem problema nenhum se ele subir daqui e me deixar de fora. Não, até porque o meu capital já tá tudo em altcoins, né? Então não tem problema disso. Então, dentro da minha estratégia, quando ele voltar lá, eu compro ele abaixo dessa região. A questão aqui é que eu acredito que pode ser sim que ele venha testar essa região de 4.600, 4.800 aqui, tá? Tem que ficar bastante esperto com ela, porque pode ser apenas uma captura de liquidez desse topo aqui, por exemplo, para voltar. Tem que ficar bastante esperto com Ethereum. Fechou? Não tem muito o que falar dele, não. Vamos falar da Sushi. Sushi é uma moedinha que a gente fez uma compra linda lá na área de membros, tá? Passaram também na carteira recomendada. Então a gente pegou todo esse movimento de alta dela aqui. E isso aqui é um processo de acumulação. Então foi esse processo que a gente pegou o alvo. O primeiro alvo desse movimento aqui já foi pago, né? Então a gente já realizou
O lucro. Teve um dia que eu trouxe aqui um vídeo pra vocês, quando o mercado tava subindo, e eu disse pra vocês que eu tava realizando. Aí teve uns caras que comentaram aqui assim, você tá realizando agora que começou a alta das altcoins. Aí agora que o mercado cai, ó, a galera não entende nada, né? Porque alvo é alvo, pessoal. Então, tipo, poderia ter pagado o pato do mercado continuar subindo? Claro que poderia. Mas eu tenho que seguir minha estratégia. Entende? O meu plano de mercado, do que eu faço no dia a dia. Agora, o que a gente tem aqui? Pode pintar uma comprinha em sushi de médio prazo? Pode. A expectativa aqui é que agora, na minha visão, tem dois cenários, tá? Ou ela vai subir daqui e vem testar a região do 3,20, podendo passar, sim, dessa região até um 4,20, 4,60 lá, tá? Mas, se ela fizer esse movimento aqui, eu vou estar de olho para fazer uma realização total. Vou estar de olho, tá? Acima de 3,10, 3,20. Ou ela poderia muito bem aqui fazer um movimento que eu gostaria bastante também, que ela tocasse nessa região de $1 para fazer isso aqui. Mas eu acredito que esse movimento do toque de $1 vai ficar pro futuro. Porque pode ser que ela venha até ou essa região de 4,40, 4,20, para depois, futuramente, ela fazer esse movimento aqui. E fazer isso aqui. E isso aqui vai confluir com o que eu falei para vocês. Do mercado, ó. Dominância cai, altcoin sobe. Depois vem uma correção. Tá? Basicamente isso daí. Então, sushi, bem interessante esse movimento. Pra galera que tá ainda, né? Tem uma killerinha aí. Vamos ficar de olho para fazer uma realização total. Isso inclui todo mundo do área de membros, né? Carteira e por aí vai. Polygon, vamos falar da Polygon. Polygon, eu não tenho Polygon, posso comprar? Você já deveria ter comprado. Polygon, a expectativa lá veio tocar na zona, a expectativa continua a mesma, tá, pessoal? O alvo desse movimento de Polygon, lembra que eu tô falando para vocês, a minha expectativa de movimento, ó, dominância para baixo, mercado para cima. A questão aqui é o que vai vir depois disso aqui, porque se a dominância voltar a subir ali já, claro que isso aqui, pessoal, vai ser movimentos um pouco demorado, não vai ser começar hoje, vai acabar amanhã, vai algumas semanas aí, talvez meses aí para fazer esse tipo de movimento, né? Mas eu acredito que o próximo caminho de Polygon aqui é pegar essa liquidez do 0,75, 0,80, mas o alvo é essa região do 1,5, 1,10 aqui, que tem um order block bem chatinho aqui dentro desse movimento. Então vale uma compra de médio prazo se eu não tenho Polygon? Vale, cara. Para tentar buscar essa região, realizar um pouquinho antes aqui na região de $1, vai dar 100% aí, já dá para fazer um dinheirinho para pagar a academia. Não é não? Então basicamente é isso, tá? Polygon acredito que vai subir. Continuo falando, gosto de Polygon, tá, pessoal? Não é segredo para ninguém que eu tenho uma posição interessante em Polygon. Por sinal, ela tá bem próxima do meu preço, né? Porque o meu preço tá aqui no 50,95, bem aqui nesse fundinho aqui lá no passado. E é isso. Vamos falar da XRP. XRP Ripple. Pessoal, vamos lá. Alvo da estrutura da XRP. Onde a gente pegou todo esse movimento aqui que vocês estão vendo, né? Em azulzinho aqui, essa pequena compra aqui que a gente fez, né? Pequena comprinha. Ela já pagou o primeiro alvo. Então a gente tem lá no primeiro alvo uma média de 500%. Certo? 500% da nossa compra, onde quem fez lá na carteira recomendada, na área de membros comigo, é alvo. 500% é dinheiro no bolso. Não tem nem o que pensar. 500% com a posição, então, vixe, é dinheiro no bolso e carro novo. Tá? Não tem muito o que pensar. Daí pra cima, é o que eu falei pra vocês, é o seguinte. Quando você tá bem posicionado no mercado, eu tenho um tempo de pensar o que eu quero fazer. A minha posição de XRP continua lá, o meu dinheiro inicial. Mas eu já realizei o lucro, por exemplo. Ou seja, 500%. Certo? Para vocês entenderem. O próximo alvo da XRP é a região de 3,10, 3,20. Lembre-se, isso aqui é uma região. Então o mercado pode parar um pouquinho antes ou ele pode passar um pouco. Claro que pode. Isso é uma referência. É por isso que quando a gente usa Fibonacci, por exemplo,
Nós não ligamos pro ponto. A moeda parou no 50%. Não, ela parou na região de 50%. Porque vai ter a espetada ali, por exemplo, que o mercado faz a espetada, ou ele pega a liquidez, estopa a galera do mercado de futuros. É isso, é uma região, tá? Então o próximo alvo desse movimento é a região de 3,10, 3,20 aqui. A questão é que eu, em particular, acredito sim que o mercado ele tende a fazer duas questões aqui na XRP. Ou ele ficar lateral, que é basicamente a distribuição, ou ele induzir a galera a comprar o topo. Por quê? Tá vendo a galera que compra aqui embaixo, nessa acumulação? Eles precisam realizar. Mesmo que a minha posição em XRP era considerável, não se compara a posições de grandes players, como banco, corretoras e por aí vai. A posição desses caras são gigantescas. E para esses caras realizarem, eles precisam de liquidez. Aonde vem essa liquidez? Na pessoa física comprando no topo. Como que a pessoa física compra no topo? Em um movimento chamado de inducement, onde eles precisam induzir o comprador. Então, por isso que é muito arriscado comprar numa região dessa. É muito arriscado. Porque enquanto o mercado não corrige essa estrutura, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, a gente tem um novo movimento sendo formado aqui. Suponhamos que a XRP faça esse movimento aqui, ó, e ela vá até na região de 4. Certo? Você tem um novo movimento. Você tá vendo aqui o topo anterior, ó, formando aqui o que, pessoal? Um boss. Então você tem uma nova estrutura. Só que para o mercado ativar essa nova estrutura, o mercado ele precisa entrar num processo chamado de mitigação. Como é que o mercado se movimenta? Através de pivôs. Seja ele pivô de alta ou seja pivô de baixa, se for uma movimentação ou tendência de baixa. Quer ver? Impulsão, retração, impulsão. Impulsão, retração, impulsão. O mercado não se movimenta de outra forma. Ele só se movimenta desse jeito. Então, quando a gente está numa pernada chamada de impulsão, por exemplo, você não tem um parâmetro nenhum aonde o mercado pode chegar. Por isso que eu falo para vocês, é engraçado que eu vejo na internet, porque quando a moeda tá valendo 0,30, 0,40, ela não presta. Mas aí o mercado sobe 600%, ela tem potencial para valer 500 mil dólares. Com base no quê? Base em vozes da minha cabeça. Só se for, porque não tem explicação, pessoal. Você entende? Só que, geralmente, pessoal, eu falo isso pra vocês porque eu não quero que vocês percam dinheiro. Bato na tecla pra vocês aqui direto que 95% das pessoas perdem dinheiro. 95% das pessoas perdem por quê? Porque tá fazendo a mesma coisa. Então, quando o mercado, se ele fizer esse movimento aqui, para ele ativar toda essa pernada aqui de impulsão, o mercado precisa entrar num processo de mitigação. Faz o seu processo de correção. Opa! Agora o mercado está desenhando aqui o quê? Um novo pivô. Agora ele está ativando a sua estrutura. Quer ver um exemplo? Vamos supor que o mercado foi até 4 lá, ó. Olha lá o tamanho da estrutura agora. Uma nova estrutura formada. Então a gente tem uma nova base, ó. Subiu até lá, 4 ou até mais, não tem problema nenhum. O que vai mudar são os alvos. O mercado corrigiu. Aí é o quê? Abre alvo lá no 6, 8, 10. E por aí você tem um novo movimento. Mas para isso o mercado precisa ativar essa estrutura. Ele não ativou ainda. Ele não terminou esse movimento ainda. Certo? Por isso que acaba sendo arriscado comprar aqui. Você pode comprar aqui e dar sorte o mercado ir lá para 5, 6. É claro que pode. Mas aqui não tem. Você está contra a probabilidade, pessoal. Você está na sorte. Tá? Tô sendo bem sincero. Porque eu não gostaria que você perdesse seu dinheiro. Tá? E agora, você quiser comprar, igual eu falo pra galera na área de membros, que nem a gente tava falando desses movimentos de médio prazo que eu acredito que vai acontecer. Você até pode comprar. Ah, quero tentar aproveitar o máximo desse movimento que você acredita que vai subir. Beleza. Só que eu coloquei em questão para você ter uma base. Bom, do XRP é isso. Já vou colocar da NIR aqui porque eu vou falar disso, tá? Deu pra entender do XRP, tá, pessoal? Aí eu expliquei pra galera lá, falei assim, ó. Bom, aqui a questão... Vamos supor aqui que o mercado faça o que eu acredito. Dele subir aqui agora, NIR tocar a região de 11, 12, quem sabe até um 14 lá. Beleza? E eu falo pra todo mundo lá na área de membros assim, compra tudo aqui, na região de 6.
compra tudo que você tiver. Se o mercado for pagar esse alvo lá na região de 13, 14, vai ser lindo. Todo mundo vai ganhar muito dinheiro. Mas e se o mercado fizer uma armadilha, por exemplo? De novo, ele fazer uma armadilha e ele volta lá na região de 3, antes de subir. Você acha que essas pessoas que quiseram comprar aqui na região de 5, 6, vai aceitar ou não vai ficar puto, por exemplo, de ter um preço médio a 6 no longo prazo? Claro que vai. Ontem eu mostrei a diferença. Quer ver a diferença? Ó. Vamos colocar no preço atual. Até o alvo da estrutura maior, que é o 26. Você tem uma operação de 354%. Agora, se o mercado resolve ir para baixo lá na POI, primeiro, você tem uma operação de 852. Nós estamos falando aqui de uma diferença de 500%. Entende? Então, o mercado, pessoal, ele existe dois lados. E você tem que trabalhar com as duas possibilidades sempre. Não é à toa que quantas vezes vocês já ouviram que agora vai no mercado, e o mercado já foi e voltou 3 vezes. Entende? Então, basicamente é isso, tá? Por isso que eu tava falando da XRP, que eu já expliquei bastante aqui, mas porque eu sei que a galera fica eufórica, depois quer comprar que a moeda subiu 600%, e é isso, tá bom? NIR Protocol. Como eu já acabei de falar, acredito que NIR tá uma bagunça aqui, tá, pessoal? Mas é porque a gente tava falando na área de membros. Para mim, NIR aqui, o movimento tá muito nítido, tá? A questão, pessoal, que a minha expectativa é que o mercado faça isso aqui, ó. E vai testar a região de 11, 12 primeiro. E quem sabe vai até na região de 13, 14. Certo? Isso aqui é o que eu acredito que o mercado vai fazer. E aí, em relação lá à dominância, que a dominância vai terminar de cair, de levar as altcoins para cima. E olha o tamanho da puxada. Nós estamos falando de uma puxada grande. Tá? E sim, daí depois eu acredito que o mercado volta de novo. Só que nessa volta é onde o mercado vai pegar o combustível para romper o topo. Acredito eu, tá? Só que aqui, isso é a possibilidade que eu acredito. Só que pode o mercado armadilhar e fazer uma pegadinha do malandro aqui? Claro que pode. E o que acontece? Eu tenho que estar preparado. Porque se o mercado resolve fazer uma armadilha e ele vem direto aqui nessa região de 3,280, antes de subir, isso aqui impacta o futuro das movimentações. Não só esse movimento. Por quê? Eu sei que se ele vir aqui na região de 2,83, antes dele subir, eu tenho que comprar mais, porque essa posição minha aqui já era para ter comprado. Só que ele não tocou. Ele não tocou na POI. A POI tá aqui. Então ele parou antes da POI. Isso é uma brecha. Que, na sua maior parte, o mercado volta. Mas olha bem o que eu tô falando para vocês. Eu acredito que o mercado pode fazer isso aqui primeiro. Para depois ele voltar aqui. Só que, como eu falei, se ele vier para baixo, eu tenho que estar preparado e comprar. E como que isso aqui impacta os movimentos futuros? Porque se o mercado faz esse movimento aqui agora, e ele vai lá em cima, seja aqui no primeiro alvo, ou seja aqui no segundo, ele acabou o movimento dessa estrutura aqui, ó. Ó, o pivô, o mercado recuou. Lembra que eu mostrei para vocês da XRP? Vamos colocar uma linha maior. Ó, impulsão, retração, impulsão, quebrou a estrutura. O mercado voltou a testar, abriu seu alvo. Esse é o movimento. Certo? Acabou o alvo. O que o mercado tende a fazer? Buscar liquidez para criar uma nova movimentação. Se o mercado fizer isso aqui, primeiro, e depois ele voltar nessa região e fazer isso aqui, isso é o que eu expliquei para vocês. Aqui a gente vai ter... Aí aqui para mim começou o alta infinita. Nesse movimento. Porque aqui ele estaria matando 2 coelhos numa paulada só. Pegando a liquidez. Tocando na POI. Tá? Fechando toda essa zona aqui. E aí começa de fato, na minha visão, um alta infinita. Nessa terceira puxada aqui. E claro, isso aqui pode demorar muito para acontecer. Só que se ele fizer um movimento ao contrário. O alvo da estrutura não muda. Vamos supor que ele venha para baixo primeiro. Ele toca aqui, os alvos continuam mesmo. 11, 12, 13, 14. Só que qual é a diferença? A diferença é que agora o mercado vai ter que criar uma nova zona de liquidez. Pegar essa liquidez para abrir novos alvos. E isso aqui tende a demorar muito mais. E também existe a questão que aí a gente vai ter que aguardar o mercado fazer esse movimento para a gente ter uma base.
Deu para entender? Então, basicamente é isso aí. A galera de área de membro já sabe bastante disso, que eu expliquei bastante sobre isso, mas estou compartilhando aqui com vocês no YouTube aberto também. Bom? Agora vamos à minha queridinha Link. Link. Cara, Link é o seguinte, pau no gato, né? Link não tocou lá no order block, então, ó, mesma coisa. Ainda ela não pegou a liquidez, né? Acreditava que ela pegaria essa liquidez aqui na região do 19,51. Ela acabou não pegando. Cara, próximo alvo de Link aqui é a região de 32, 34, 30, começa no 32 e vai até o 38. É toda essa zona aqui. Então, sim, ó, mesmo que ela não pegou aqui, eu acredito que ela venha testar a região de 32 até a região de 38 aqui, é toda essa região de order block, beleza? Link, eu tô bem de olho nela, tá? Minha posição nela, eu fiz uma realização de lucro, né? Então a minha posição dela continua grande, mas eu já realizei o lucro. E aí eu vou ver o que eu vou fazer depois quando ela tocar nesse alvo aqui pra mim. Na verdade, eu vou ficar acompanhando, porque, igual eu falei pra vocês, pessoal, é uma expectativa de movimentos, né? São expectativas. E quando as moedas tocam os alvos, por exemplo, não é que eu vou sair vendendo tudo. Eu vou ter que observar, ver se a dominância tá confluindo com o que eu espero, se o Bitcoin tá confluindo com o que eu espero para mim tomar uma decisão. Porque sim, existe o fato de eu tomar uma decisão, né? E o mercado não respeitar, fizeram uma armadilha depois, por exemplo. Então tem esse cenário. Beleza? Então o link é isso. O link eu acredito que suba. E vá ali testar a região de 32, 34, 36, que vai até o 38 aqui. É uma região, não importa de passar um pouquinho, parar um pouquinho antes. Fechou? Agora vamos falar da BNB. Cara, a BNB há um tempo atrás, falei pra vocês aqui que a expectativa era subir, né? Tá aqui, ó, os alvos, a gente tá comprado numa operação de swing trade aqui nessa movimentação. E a galera que já é membros aí já vão ficar esperto pra realizar, tá? O swing trade, região de 900, 1000, 1100 ali. Pode passar sim, porque se eu não me engano aqui o outro alvo, acho que é 1.200 de BNB dentro desse movimento, se eu não me engano aqui, tá, pessoal? O alvo dela é 1.200, mas aqui já começa a ficar bem esperto para realizar, né? No 900, a galera do swing eu tô falando. Então o BNB é isso. O BNB eu acredito que vai terminar esse movimento de subida aqui, vai dar uma impulsionada para cima aqui, beleza? Pendle. Eu acho que essa compra aqui eu falei até pra vocês aqui no YouTube aberto, né? Se eu não me engano. Porque eu lembro que alguém falou assim, eu tô esperando ela tocar lá embaixo pra mim comprar. Eu acho que... Acho que foi aqui. Pendle. Vamos falar de Pendle pra gente finalizar. Cara, Pendle há um tempo atrás, ó. Falei pra vocês, o mercado vai vir buscar essa liquidez. O que a gente não sabe é quando. Então o mercado faz uma linha de tendência aqui, né? E é caixão e vela preta, não tem que falar. Uma linha de tendência dessa é pra galera colocar stop lá no mercado de futuros e o mercado vir pegar. Fechou? Normal, movimento totalmente normal. Agora a questão aqui, pessoal, ó. Temos liquidez pra cima. 1, 2, 3 topos iguais aqui, chamado de equal highs. Olhando para um movimento estrutural, nós temos aqui, ó, impulsão, retração e impulsão. Certo? Então a gente tem um processo aqui de mitigação. O mercado mitiga e aí logo a expectativa é que quando o mercado mitiga e ele toca na sua POI, que foi lá aquela compra que a gente fez em Pendle, que eu fiz um vídeo aqui para vocês no canal, que como montar um DCA de forma inteligente, que eu usei a Pendle como referência, que eu falei já dessa compra, é essa compra ainda rolando, tá? Então a gente tem a expectativa que agora o mercado continue esse movimento e ele vai pagar o seu alvo, que é a região de 9,40, 9,50, podendo chegar lá na região de 11, 12, 13, que é uma região, certo? O que acontece nesse meio aqui, ó, dentro dessa linha rosa, por exemplo, não importa como fosse. Isso aqui é chamado de subestruturas ou estruturas internas. O que manda pra gente é o pivôzão macro, ó. Enquanto o mercado está respeitando esse movimento, é isso que interessa pra gente e a expectativa continua a mesma coisa. Deu para entender? Então sim, acredito que Pendle volta a subir e aí tudo relacionado ao que eu falei para vocês no começo do vídeo, né? Dominância acredito que vem para baixo, as moedas sobem, terminam de pagar os seus alvos e aí sim a gente deve se preocupar, principalmente para quem está comprando em regiões aí meio perigosas. Fechou? Então, basicamente, esse é o panorama de hoje.
Pessoal, no próximo sábado a gente não vai ter panorama, tá? Então, só na área de membros que os vídeos já estão sendo gravados, né? Que a gente vai ter vídeo durante a próxima semana. Então, não tem como eu fazer um panorama lá para sábado que vem, por exemplo, porque aí fica muito longe, o mercado pode mudar e eu posso falar coisas nada a ver, né? Hoje eu tô fazendo hoje, basicamente. Então, vai ficar só daqui 2 semanas agora o panorama de sábado, porque eu estou indo viajar com a minha família, tá? Então, no próximo sábado a gente não tem. Belezinha? Pessoal, quero desejar de todo o meu coração um feliz ano novo para vocês novamente. Que Deus abençoe, que seja um ano de muita, muita paz, sabedoria. Que Deus possa guiar e orientar a cada um de vocês, beleza? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela participação aqui no canal, né? Pra galera que comenta, curte, assiste os vídeos aí. E é isso. Fiquem com Deus, até mais. Fui!